Olá, o meu nome é Stephanie Simão Souza e hoje eu irei fazer uma apresentação para vocês sobre um artigo científico que nós publicamos. O título desse artigo então se chama Respiração Mista nos primeiros meses do desenvolvimento infantil em um programa de promoção em saúde no sul do Tocantins, tendo como os autores principal eu, Stephanie Simão Souza, a Fernanda Carolina Arruda Pamplona e como coautores o doutor Valmito Bezerra de Alessandro, a mestre Joana Estela Vilela e a doutora Rise Consolação Iwata Costa Rankin. Bom, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse artigo, a gente precisa entender o que é essa síndrome respirador bucal. Também conhecida como síndrome da face longa, caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas que o indivíduo que respiram parcialmente ou totalmente pela boca. O diagnóstico da síndrome respirador bucal deve ocorrer o mais precoce possível na criança para o início do tratamento precoce. Por quê? Porque se essa criança a gente não tratar precocemente, ela vai ter uma série de complicações. E quais são essas complicações? Ela vai ter apneia, dores de colunas, dificuldades na mastigação, dificuldades na deglutição, dificuldades na oclusão, podendo desenvolver uma série de infecções respiratórias e também, se ela ficar apenas respirando somente pela boca, ela não vai receber a quantidade de oxigênio necessária no cérebro. Então, ela vai ser uma criança que vai ter muitas dificuldades no aprendizado, na escola, então ela vai conseguir aprender corretamente aquilo que ela deveria, devido a ela sempre respirar pela boca. O objetivo desse estudo, então, foi a gente avaliar o perfil das crianças recém-nascidas com falta de saneamento labial na maternidade do Hospital Regional de Grupim. Metodologia. A pesquisa retrospectiva documental com levantamento em dados da natureza quantitativa. Realizamos, então, 198 visitas no Hospital Materno de Grupim, com avaliação de 1.198 recém-nascidos, sendo desse valor, desse número de avaliados, 60 delas com diagnóstico de respiração mista. Então, foram examinados os recém-nascidos no Hospital Materno de Grupim através de visitas nos leitos do ano de 2017 a 2019, onde a gente pôde constatar, então, como que essas crianças tinham, né? A gente avaliava aquela criança no leito, assim que ela era recém-nascida, estava ali com a sua mãe. A gente avaliou e viu que a maioria dessas crianças, 60, né, crianças delas, estavam com a boca aberta ou entreaberta. A gente percebeu que eles eram respiradores bucais, que eles não estavam apenas respirando pela cavidade nasal. Os dados, então, a gente tabulou no programa Excel e passaram para análise descritiva. Lembrando que essas crianças que a gente viu, a gente avaliou, fez uma avaliação, escreveu uma ficha, e dessas fichas a gente tabulou, como eu falei para vocês, e a gente fez uma análise descritiva de alguns pontos muito importantes sobre essa questão. Primeiro ponto, então, o percentual dessas crianças com respiração mista foi de 5%. Então, de 1.198 crianças, 60 delas é que representam esses 5% aqui. O perfil dessas crianças foi que, em sua maioria, elas tiveram parto cesariano, conforme os dados da maternidade. Então, a maioria dessas crianças, dessas 60 crianças, a maioria foi tudo parto cesáreo, uma taxa muito alta para um hospital materno, né, de Grupim, que envolve ali o Sistema Único de Saúde, que prioriza sempre o parto normal. O exame foi realizado mais com crianças dormindo e observando, sim, alguns pontos muito importantes que nós vamos relatar um pouquinho mais para frente. Segundo ponto muito importante, tipo de postura da língua. A língua, em geral, apresentou-se em posição inferior para poder facilitar a entrada de ar pela boca. Nesse caso, a postura da língua dessa criança, ela não foi encontrada com a postura entre os lábios. Então, essas crianças, a maioria delas, tinham a língua normal, que era no assoalho da boca mesmo e tal. Não tinha essa língua sobre os lábios, que também atrapalharia muito. Então, e nesse resultado, a gente pôde diagnosticar que elas estavam ali com a língua no assoalho da boca mesmo, que permite essa passagem de ar, né, na altura da válvula palatina. Selamento labial, outro ponto muito importante. Os bebês, em sua maioria, estavam com o lábio intraberto. Apenas 5% dessas 60 crianças que nós diagnosticamos que estavam totalmente fechado. Então, isso aqui é muito importante. Essa criança, ela não tinha o selamento labial, ela não tinha a boca fechada, ela tinha a boca meio aberta. E isso faz com que o ar entre dentro da cavidade bucal daquela criança e não passe totalmente pela cavidade nasal, trazendo a série de problemas que nós já relatamos para vocês anteriormente.
Então, aqui nós temos o que nosso autor Rollock diz. Ele disse que o Rollock de 1958 fala que a falta de selamento labial se dá devido ao impedimento ou restrição da respiração nasal. Então, o que está acontecendo? Aquela criança não tem o selamento labial, ela tem um impedimento na parte da cavidade nasal, então a gente precisa diagnosticar e fazer esse tratamento o mais precoce possível. Essa aqui era a posição que nossas crianças estavam. Decúbito ventral, que é a barriguinha para cima, decúbito lateral, a maioria delas estavam, que era essa parte assim, ó, do lado, e decúbito dorsal, que é essa barriguinha para baixo, igual nessa imagem que a gente consegue perceber. Outro resultado é a percepção da mãe. A grande maioria das mães, elas não perceberam que a criança estava com falta de selamento labial. 5% só delas perceberam. Então, como é importante, né, a gente passar para essas mães, para esses responsáveis, qual que é a importância deles perceberem se a criança tem ou não essa síndrome do respirador bucal. Apenas só 5 perceberam. Então, é muito importante que a gente explique para elas o mais precoce possível, que elas consigam perceber isso em seus filhos. Aqui estão as tabelas, nossos dados que nós tabulamos. Tipo de parto, olha a quantidade de parto cesárea, 61% de parto cesárea. Bebês dormindo, 81% desses bebês estavam dormindo, e a posição decúbito lateral, 63% desses bebês estavam em decúbito lateral. Que esse decúbito lateral, ele pode proporcionar que essa criança fique com essa cavidade bucal mais aberta, porque ela fica de lado ali, né? Então, pode ser que, às vezes, a mãe precisa reparar melhor aquela criança para que ela não fique com aquela posição. Lábios entreabertos, também 3% estavam com a boquinha aberta, né? Entreabertos os lábios. Bebê fica o tempo todo com essa postura, a maioria disse que não ficava, mas às vezes, essa taxa aqui é uma taxa alta. 21%, né, quase 22%, falava que às vezes ficava. Então, vamos analisar. Se a criança fica às vezes, ela pode ser realmente ter essa síndrome do respirador bucal. Se a criança tem dificuldade de respirar pelo nariz, a maioria disse que não, que essa criança não tinha dificuldade de respirar pelo nariz. Então, o que a gente conclui? Conclui que é importante a gente levantar os dados epidemiológicos dessa alteração respiratória, para que a gente possa buscar conhecer o perfil dessa criança, sugerir que os profissionais fiquem atentos para a necessidade de tratamento precoce. Como eu falei para vocês, o tratamento precoce é muito importante para que essa criança não sofra futuramente com dores da coluna, sempre está ali cansada, sempre está com problemas respiratórios, sempre com a garganta inflamada, sempre ali com coriza. Essa criança pode ter apneia futuramente, ela não vai ter uma boa dicção, uma boa deglutição dos alimentos que ela deveria ter. E igual eu falei para vocês também anteriormente, eu repito, o tratamento precoce faz com que essas crianças não sofram futuramente, faz com que elas sejam crianças bem desenvolvidas, consigam desenvolver os seus papéis em todas as áreas ali. Então, como é importante a gente diagnosticar, passar isso para todos os profissionais da área da saúde e também para as mães, para os pais, para eles observarem e fazer o correto tratamento desses casos. Aqui são as referências bibliográficas que nós utilizamos para poder fazer o resumo desse artigo científico para vocês. E desde já agradeço vocês a participação, muito obrigada, que a gente possa aí sempre estar estudando, trazendo novos artigos, para que a gente possa ajudar tanto as crianças, para que sejam futuros adultos sem nenhum tipo de síndrome do respirador bucal. É isso, obrigada a todos pela atenção.